Boa noite, Flávia. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje o áudio está funcionando? Já me coloca um joinha se o áudio estiver bom, por favor. Boa noite. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Boa noite, tudo bem? Hoje o áudio está funcionando? Tudo bom? Boa noite. Legal. Então tá bom. Boa noite, Felipe, Laís. Tudo bem com vocês? Tá ótimo. Então tá bom. Hoje vamos direto. Da outra vez teve problema com o áudio. Boa noite. Tudo bem. Meu dia foi bom, sim. Acabei de chegar agora e vamos pra live, né? Boa noite, Rosângela. Tudo bem? Boa noite. Vamos lá, só esperar o pessoal entrar. Boa noite, tudo bem? E aí? Boa noite, Luana, tudo bem? Tem algumas mensagens que eu ainda não consegui responder, que tinha muita mensagem no direct, tá? Mas assim que eu conseguir, eu vou responder todo mundo, podem ter certeza. Então tá bom. Certo. Pedro Rome, tudo bem? Boa noite, vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar, que senão vocês já sabem que eu acabo falando muito e não dá tempo de terminar a live no final, né? Então, só lembrando vocês que eu preciso encerrar a live com 1 hora, né? Para eu conseguir deixar salvo no perfil, tá? E aí, se não der tempo de responder as perguntas, depois eu abro uma caixinha e aí a gente vai se falando hoje, amanhã, enfim, sobre as dúvidas que ficaram sobre a live, tá? Hoje nós vamos falar de artrite psoriásica, né? Ou artrite psoriática, como alguns chamam. Os dois termos estão corretos, né? Eu, lá em São Paulo, onde eu fiz residência, a gente fala artrite psoriásica, tá bom? E antes de começar a falar sobre artrite psoriásica, é muito importante a gente falar sobre a psoríase, tá certo? Quem aí sabe o que é psoríase? Manda uma mãozinha aqui. Quem conhece a psoríase, que é a doença de pele? Ó, a Chica eu acho que conhece a psoríase. Todo mundo já viu uma lesão de psoríase? Sabe o que é essa doença, a psoríase? Então a psoríase ela é uma doença da pele, tá? Quem trata, quem é o especialista responsável pelo tratamento e estudo da psoríase é o dermatologista, mas como nós temos a artrite psoriásica que faz aí uma intersecção com a dermato, a gente acaba conhecendo um pouco, né? Mas antes de entrar na artrite psoriásica em si, é muito importante explicar o que é a psoríase, né? Então a psoríase é uma doença de pele, né? Ela tem um caráter autoimune, ela tem um caráter inflamatório, tá certo? É uma doença que está muito relacionada com traumas emocionais, em períodos de estresse emocional ela piora, depois ela melhora, né? E é uma doença super complexa, então existem dermatologistas que são especialistas só nesse tipo de doença, tá? É uma doença que ela pode se manifestar de muitas formas diferentes, né? Mas a mais comum é chamada de psoríase em placas, né? O que é a psoríase em placas, que é a forma mais comum dessa doença chamada psoríase? Os pacientes com a psoríase em placas, eles têm lesões de pele, que são em placas mesmo, né? São manchas aí de 1 até 10 centímetros, que por baixo, né, dessa lesão tem uma parte avermelhada, uma parte que fica mais inflamada, e em cima dessa parte inflamada fica uma parte mais esbranquiçada, que esfarela, que descasca, tá? Essa é a lesão típica da psoríase. E esse tipo de psoríase em placa, ou psoríase vulgar, né, que é a mais comum, geralmente aparece no cotovelo, geralmente aparece nos joelhos, atrás da orelha, no couro cabeludo, tá? Então, esse é o tipo mais comum de psoríase, tá certo? Eu até tinha preparado aqui para mostrar umas fotos para vocês, mas eu acho que eu não vou conseguir, tá? Não vai dar certo, eu acho. Eu não sei como eu coloco a foto, tá?
Mas enfim, depois coloquem lá no Google que vocês já devem ter visto alguém com psoríase, até uma doença que o pessoal tem bastante preconceito, né? Porque é uma lesão estranha, então as pessoas acham que ela é contagiosa, ela é infecciosa, mas não tem nada a ver, tá? Ela é uma doença autoimune. E aí nós vamos entrar no assunto da nossa live, propriamente dito, que é a artrite psoriásica, tá bom? Quem aí já ouviu falar em artrite psoriásica? Dá um joinha para mim, quem já ouviu falar em artrite psoriásica, quem conhece. Eu vi que o João está aqui, que é um paciente meu. Quem aí já ouviu falar? Então, a artrite psoriásica é justamente quando o paciente tem a psoríase e desenvolve um quadro de artrite, ou seja, ele começa a desenvolver uma inflamação nas articulações, né, associado ao quadro de psoríase, tá certo? Essa é a chamada artrite psoriásica, né? A artrite psoriásica, como todas as outras doenças autoimunes, ela tem um componente genético, ou seja, o paciente ele já tem algumas alterações genéticas que favorecem o aparecimento da doença e é preciso um gatilho ambiental, tá? Na artrite psoriásica, assim como em quase todas as outras doenças autoimunes, os gatilhos podem ser infecções por vírus, infecções por bactérias, vacinas, tá? Cirurgias, acidentes. E na artrite psoriásica e na psoríase, os traumas emocionais também podem servir como gatilho, tá? Então é muito comum o paciente falar que desenvolveu a psoríase ou desenvolveu a artrite psoriásica depois de ter sofrido um assalto, depois de ter perdido alguém, depois de ter passado por uma experiência muito traumática. Então, essa parte emocional, esse trauma emocional pode atuar sim como um gatilho para a psoríase e para a artrite psoriásica em pacientes que já têm uma predisposição genética, tá bom? E uma coisa que nós vamos até comentar mais para frente que é muito importante e também funciona como gatilho e como fator de risco ao mesmo tempo para o aparecimento da artrite psoriásica é a obesidade, tá? Então, pacientes obesos têm maior chance de ter psoríase, têm maior chance de ter artrite psoriásica, tá? Então, nós vamos mais para frente falar bastante nessa questão metabólica. Então, os distúrbios metabólicos, obesidade, pressão alta, diabetes, estão muito diretamente relacionados com o aparecimento da artrite psoriásica, tá? E para a gente falar de artrite psoriásica, é preciso explicar onde essa doença começa, onde que se inicia a artrite psoriásica, tá? E esse lugar é um lugar chamado êntese. Nossa, doutor, cada hora você vem com uma história, um nome diferente, esquisito. O que é a êntese, tá? Alguém sabe o que é êntese? Quem aí tem êntese? Conta pra mim. Alguém aí tem alguma êntese? Dá um joinha pra mim, quem já ouviu falar em êntese. Não? Ninguém? Todo mundo tem êntese. Na verdade, nós temos um monte de êntese no corpo, tá? A êntese é justamente o local onde os tendões grudam nos ossos. Esse lugarzinho é chamado de êntese, tá? Então imagine como que é o funcionamento do nosso corpo. Você tem um músculo e aí depois sai um tendão, o tendão gruda no osso e isso é responsável pela movimentação, tá certo? Esse lugar que o tendão gruda no osso é chamado de êntese, tá? E a artrite psoriásica, a inflamação na junta, na articulação, começa justamente nesse lugarzinho chamado de êntese, tá? Eu até tinha separado várias imagens aqui para mostrar para vocês, mas depois eu coloco nos stories ou posto no feed, tá? Mas é basicamente isso, a êntese é o lugar que o tendão se gruda no osso, tá? E não só o tendão, mas outras estruturas como o ligamento, a cápsula articular. O que é uma cápsula articular? É como se fosse uma bolsinha, uma membrana que fica em volta das nossas articulações e quando essa membrana gruda no osso também é chamado de êntese, tá? E as ênteses existem em vários lugares do nosso corpo. Então nós temos ênteses aqui nessa região, onde todos os músculos estão grudados. Nós temos ênteses lá no tendão de Aquiles.
nós temos ênteses embaixo da sola do pé, lá a famosa fascite plantar, é justamente uma inflamação dessa região lá no nosso calcanhar. E nós temos isso em várias partes do nosso corpo. E é justamente nesse local que as células do sistema imunológico começam a se proliferar, começam a ficar descontroladas e causam uma inflamação, tá? E assim como em outras doenças que nós já discutimos, né, essa inflamação com o passar do tempo, essas células desreguladas vão produzindo várias substâncias que acabam destruindo as articulações, corroendo os ossos, destruindo os ligamentos, tá? E assim que essa doença vai se desenvolvendo, tá certo? Então é muito importante entender onde que a artrite psoriásica nasce, onde que ela começa, tá? Não é na pele, tá certo? Nós estamos falando agora não de psoríase, mas de artrite psoriásica, ou seja, o paciente que também tem um acometimento nas articulações, tá certo? Eu vou explicar, Beatriz, sobre, que eu até falei um pouquinho à tarde, né? Se a pele pode aparecer antes, depois, se é obrigatório. Na hora que a gente for falar de diagnóstico, de quadro clínico, eu vou explicar isso direitinho, tá? E vamos para alguns dados epidemiológicos. O que é isso? São os dados da população, né? Então, a psoríase, nós sabemos que ela afeta de 1 a 3% das pessoas, né? No geral, no Brasil é assim também. E a artrite psoriásica afeta 20% dos pacientes que têm psoríase, tá? Então, de 1 a 3% tem psoríase e desses pacientes com psoríase, 20% vai desenvolver artrite psoriásica, tá? Lembrando que, não sei quem já ouviu falar, nós também vamos fazer live sobre isso. Alguém já ouviu falar em HLA-B27, que é uma alteração genética? Então lembra que nós conversamos que o paciente tem que ter uma genética, né, favorável para depois com gatilho ambiental aparecer a doença. Pacientes que têm um gene chamado HLA-B27 e psoríase têm muito mais chance de desenvolver artrite psoriásica, tá bom? É uma doença que acomete homens e mulheres da mesma forma. Então, diferente do lúpus, por exemplo, que é muito mais comum em mulheres, a artrite psoriásica não. Ela é igual em homens e mulheres, tá? E veja de novo a importância da genética nessa doença. 40% das pessoas que têm artrite psoriásica têm um parente de primeiro grau que também tem psoríase ou artrite psoriásica, tá? E a chance de um parente de primeiro grau ter a doença, imagine, por exemplo, sua mãe tem artrite psoriásica. A chance de você também desenvolver artrite psoriásica é de 55 vezes mais do que na população geral. Então veja como que a genética influencia, o peso da genética no aparecimento dessa doença, tá certo? Alguns outros detalhezinhos que é bacana a gente falar, tá? E agora voltando na pergunta de vocês, 80% dos pacientes, ou seja, quase todos os pacientes, têm a psoríase antes ou junto com o acometimento na articulação, tá? Na verdade, a maioria já tem a psoríase antes e depois começa a desenvolver o acometimento na articulação, tá? Mas até 7% dos pacientes não têm lesões de pele quando a inflamação nas articulações começa, tá? E essas lesões de pele podem aparecer até 10, 15 anos depois da inflamação nas juntas ter se iniciado, tá? Tem alguns relatos que falam até em pacientes que desenvolveram a psoríase 40 anos depois de ter começado com a inflamação na junta. Então, não é obrigatório ter a psoríase na pele no momento do diagnóstico. Uma porcentagem pequena de pacientes vai desenvolver as lesões de pele anos e anos depois, tá certo? Claro que isso não é o mais comum. O mais comum é o paciente que já tem a psoríase na pele e desenvolve o quadro na articulação, mas o contrário também pode acontecer, tá?
Então, muitas vezes a gente dá diagnóstico para o paciente, olha, você tem artrite psoriásica, mas doutor, eu não tenho psoríase, né? Então fica, né, meio em dúvida e tal, mas isso é possível sim. Então não é obrigatório ter a psoríase na pele no momento do diagnóstico, e isso pode demorar anos para aparecer, tá? E um outro dado muito bacana também de trazer é que mais ou menos 15% dos pacientes falam na consulta que não tem psoríase, mas quando o médico vai examinar, ele encontra a psoríase, tá? Por quê? Lembra que eu falei lá no começo da live, a psoríase é uma doença de pele que ela pode dar um monte de manifestação diferente, tá? Inclusive, ela pode dar manifestações tão sutis, tão pequenas, que o paciente fica anos e anos sem saber que ele tem psoríase, tá? E aí o que é importante? Quando o médico começa a anamnese, né, tá conversando com o paciente, ele desconfia que pode ser uma artrite psoriásica, é muito importante a gente examinar a pele desse paciente com muito detalhe, tá? Então a gente tem que olhar atrás da orelha, tem que olhar no couro cabeludo, né? Tem que olhar dentro do umbigo, às vezes o paciente tem lesão só dentro do umbigo. Tem que olhar embaixo das mamas de mulheres, né? Às vezes a mama cobre um pouco a prega, né? Abaixo da mama, e lá tem lesão de psoríase. Temos que olhar a região entre os glúteos, às vezes tem lesão de psoríase, tá? E uma coisa muito interessante, existem pacientes que têm psoríase só na unha. É isso mesmo, não tem lesão de pele, mas tem as alterações na unha da psoríase. Então, quando a gente vai examinar o paciente, que a gente está suspeitando de uma artrite psoriásica, a gente pega, vai lá, olha unha por unha do paciente, o paciente fica até com uma cara meio estranha, né? Fala, o que ele está olhando, minha unha? E às vezes você encontra, tá bom? E nesse momento, o dermatologista ajuda muito a gente, né? Porque da mesma forma como a psoríase pode se manifestar de um monte de forma diferente, também existem várias outras doenças de pele que podem imitar a psoríase, tá? E é uma doença difícil, existem dermatologistas que estudam a vida toda só psoríase. Então, nesse momento, é muito importante ter uma relação próxima com o dermatologista. E aí, chegou um paciente para mim, eu estou suspeitando que é uma artrite psoriásica, já faço um relatório, encaminho para o dermatologista. Ou o contrário também é comum, né? O paciente já faz acompanhamento com o dermatologista por conta de psoríase, começa com dores articulares e outras queixas que nós vamos conversar por aqui, e o dermatologista encaminha para o reumato para justamente investigar se é uma artrite psoriásica ou não, tá certo? Desculpa, pessoal. Deixa eu só ver, eu separei tantas fotos aqui, eu queria mostrar para vocês, deixa eu só ver se eu vou conseguir abrir. Não, eu acho que não vai dar certo. Tem para convidar vocês. Infelizmente eu não vou conseguir. Tá. Mas depois a gente conversa sobre as fotos, tá bom? Depois eu coloco nos stories, enfim. Tá certo? Então deu para entender mais ou menos um apanhado? Ficou muito difícil? Fala para mim. Tem coisas que são difíceis mesmo de explicar, né? Mas a gente vai devagarzinho. Então, nós temos a doença de pele, chamada psoríase, que pode se manifestar de várias formas diferentes, inclusive só na unha. 20% desses pacientes vai desenvolver a inflamação nas articulações, que é chamado de artrite psoriásica, tá? Essa inflamação começa naquele local chamado êntese, que é justamente onde o tendão, o ligamento gruda no ossinho, tá? A maioria dos pacientes já tem a lesão na pele e desenvolve com o passar do tempo a inflamação na articulação, mas uma pequena porcentagem dos pacientes pode desenvolver sim a inflamação na articulação antes de ter a psoríase na pele. Certo? Tamo junto até aqui? Então tá bom. Então só lembrando, pessoal, quem puder, por favor, deixar um coraçãozinho, já compartilha com alguém a live aqui pelo avião, né? Eu vou deixar a live salva aqui no final, lá no perfil, tá certo?
E vamos falar então do quadro clínico. Até aqui entenderam? Agora vai começar a ficar difícil, hein? Tá? Agora vai começar a ficar difícil. Inclusive a artrite psoriásica, ela é uma doença que está meio na moda, vamos dizer, entre os reumatologistas, né? Nos últimos anos, muita pesquisa em cima de artrite psoriásica, né? Muitos medicamentos sendo desenvolvidos em cima da artrite psoriásica. E é um grupo de doenças, né? É uma doença que durante a residência eu imaginava que não tinha tantos assim na vida real, né? Mas na verdade, todo dia praticamente a gente se depara com um diagnóstico novo, alguém que já está acompanhando. Tem semanas no consultório de fazer 4, 5, 6 diagnósticos novos de artrite psoriásica. Então é algo que a gente tem que ficar atento, porque é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Então vamos lá, quadro clínico. O que esse paciente sente? O que acontece? Como que a gente sabe que aquilo é uma artrite psoriásica, né? Então nós temos que dividir a artrite psoriásica, então uma doença chamada artrite psoriásica, que a gente divide em 5 tipos diferentes, tá? Isso mesmo, são 5 tipos diferentes de artrite psoriásica, tá? Vamos devagarzinho que eu vou explicar uma por uma para vocês, qual que é a mais comum, qual que é a mais típica, tá certo? Primeiro tipo, que é o mais comum, é uma artrite psoriásica, que a gente fala de nome estranho, mas eu vou explicar. Artrite psoriásica que afeta as interfalangianas distais. O que é isso? É aquele paciente que tem inflamação nessas juntinhas aqui da mão, tá? Então na nossa mão a gente tem várias articulações. Temos essas do meio e temos essas mais longe, que são chamadas de distais, que são essas bem pequenininhas, tá? O tipo mais comum de artrite psoriásica é essa, onde o paciente tem inflamação e deformidades nessas articulações menorzinhas da mão, tá? Então aí a gente já vê algumas diferenças, por exemplo, da artrite reumatoide, né? Quando estamos falando de artrite reumatoide, que é uma outra doença autoimune, quem ainda não conhece tem live salva lá no YouTube, aqui no perfil também. A artrite reumatoide afeta principalmente essas aqui e essas aqui. E tradicionalmente a artrite reumatoide não afeta essas menores, tá? A artrite psoriásica é o contrário, ela afeta principalmente essas menores e não afeta as demais, tá certo? Então esse é o primeiro tipo, chamado de interfalangiana distal. Por que interfalangiana? Então nós temos a falange e a interfalangiana, tá certo? Esse é o tipo que acomete, né, 50% dos pacientes com artrite psoriásica vai ter esse tipo. Então ela é a mais comum, tá? Nós temos também a poliartrite simétrica. O que é isso? Ela é igualzinha à artrite reumatoide, tá? Então o paciente tem artrite psoriásica, o paciente tem psoríase e desenvolve um quadro igualzinho à artrite reumatoide, tá? Ah, doutor, e aí, como é que eu sei se eu tenho artrite reumatoide ou artrite psoriásica? Aí que tá, precisa passar com o reumatologista experiente, fazer os exames, acompanhar. Muitas vezes essa diferença é difícil de fazer e a gente faz só com o passar do tempo, tá? Então tem essa que é muito parecida com a artrite reumatoide. Ela é menos comum do que a outra que a gente estava conversando, tá? Então estamos no segundo tipo. Primeira, que é dessas pequenininhas mais longe, próximo da unha. Segundo tipo é aquela que parece artrite reumatoide, mas não é. Ela é artrite psoriásica, tá? Terceiro tipo é a oligoartrite. O que é uma oligoartrite? Sempre que nós falamos em óligo, nós falamos que tem 4 ou menos articulações acometidas, tá? E esse tipo chamado oligoartrite afeta principalmente grandes articulações. Então, ao invés do paciente ter as articulações pequenininhas da mão inflamada, deformadas e etc., ele tem grandes articulações, ou seja, joelho, tornozelo, cotovelo, tá certo?
Então é óligo, porque são menos de 4, é uma oligoartrite e geralmente de grandes articulações, tá certo? Então o paciente tem, por exemplo, o joelho esquerdo inflamado e o tornozelo direito inflamado. O paciente tem os dois joelhos e o cotovelo inflamado, tá? Esse é o tipo chamado de oligoartrite. Então estamos no terceiro tipo, tá? O quarto tipo é justamente o que a Vivi está falando aqui pra gente, tá? Que é aquele parecido com a espondilite anquilosante. Acho que eu vou deixar vocês meio malucos hoje, né? Mas vamos devagarzinho que eu vou explicando os termos. Então, o quarto tipo, né? Até me perdi. O quarto tipo é o chamado de axial. O que é o axial? O axial é quando há inflamação da coluna. Então esse paciente não tem inflamação dos dedinhos, não é uma inflamação só das articulações do joelho, do tornozelo, mas sim uma inflamação da coluna, tá? Pode afetar a coluna como um todo e pode afetar uma articulação muito específica que é a chamada sacroiliaca, né? Que é aquela articulação que a gente já discutiu algumas vezes, lá na região lombar, tá? Essa articulação pode ser afetada em pacientes que têm artrite psoriásica e aí desenvolvem um quadro muito parecido com a espondilite anquilosante, que é uma outra doença igual a Vivi falou aqui pra gente, tá? Então esse é o quarto tipo. Então, retomando, falamos já de interfalangiana distal, que é essas juntinhas perto da unha, que é a mais comum. Falamos da que parece artrite reumatoide. Falamos da oligoarticular, que é quando pega grandes articulações. Falamos agora da axial, que pega a coluna e a sacroiliaca. E por fim, nós temos uma que é chamada de artrite psoriásica mutilante, tá? Essa é a forma mais grave de todas, ela é a mais grave de todas. Felizmente, ela é a menos comum também, tá? Não é a Dória duplo, não, é o cachorro do vizinho mesmo, tá? Eles ficam latindo aqui na frente. Então, voltando, essa mutilante ela é a mais comum de todas, tá? E ela dá um achado, essa eu queria muito mostrar a foto para vocês, mas depois eu vou colocar nos stories. Ela dá uma lesão chamada dedo em telescópio. O que é o dedo em telescópio? A destruição nos ossos da mão do paciente nesse tipo, né, como o próprio nome diz, mutilante, ela é tão grave, ela é tão severa, que o paciente perde o osso do dedo e esse dedo ele retrai, como se fosse um telescópio. Já viram aquelas lunetas, né, que você puxa e recolhe? O dedo fica daquele jeito, tá? Então é uma doença muito grave. Então o dedo fica curtinho, pequenininho, parece que está todo dobradinho, né? Por quê? Porque os ossos são corroídos e aquele dedo ele vai retraindo, ele vai sendo puxado, tá certo? Felizmente, essa é a forma mais rara de acontecer, mas vira e mexe nós encontramos ainda alguns pacientes que têm essa forma mutilante, tá? Claro, se a gente tratar a doença antes, isso não acontece, né? Nós estamos falando de casos extremos que não foram tratados, que ficaram 10, 15, 20 anos sem tratamento, né? Mas é algo que pode acontecer, tá certo? Deu para entender os 5 tipos? Quem aí decorou os 5 tipos? Vamos lá, eu dou um prêmio para quem colocar os 5 tipos para mim aqui embaixo. Tô brincando, não precisa decorar não. Depois quem tiver dúvida é só me perguntar, tá bom? E como toda boa doença reumática, além das articulações, existem outras partes do corpo que podem ser afetadas, tá? Então eu separei aqui as mais comuns e mais típicas, também senão vocês vão ficar malucos de tantos termos esquisitos que eu vou falar para vocês, né? Então, primeira coisa, fadiga. Tá? A fadiga é um sintoma muito frequente em pacientes com artrite psoriásica. Agora à tarde mesmo eu estava atendendo uma paciente, é um diagnóstico recente de artrite psoriásica. Ela já tinha uma psoríase
na pele bem grave, né? E do começo desse ano para cá ela começou a desenvolver dores nas articulações e nós fechamos o diagnóstico de artrite psoriásica. Na parte articular, ela já está quase que controlada, mas ela ainda queixa muito de fadiga, né? E eu falei para ela, olha, isso é muito comum de quem tem artrite psoriásica, né? Com o tratamento, com o passar do tempo, conforme nós vamos controlando a doença, a fadiga tende a melhorar também, tá? Lembrando que fadiga é algo que também não é só pela doença, né? A gente tem que pensar, se o paciente que tem dor, o paciente que está inflamado, ele vai estar sedentário, ele às vezes ganha um pouquinho de peso, não está fazendo atividade física, tudo isso contribui para a fadiga, obviamente, né? O paciente que tem uma doença crônica muitas vezes desenvolve um quadro de depressão, de ansiedade, que cursa com fadiga. Então isso é multifatorial, tá? Mas a fadiga é algo que marca muito a artrite psoriásica, tá certo? Lembra que eu falei da êntese, tá? Então a entesite também é algo muito comum. O que é entesite? É inflamação justamente no local que o tendão gruda no osso. E as mais comuns é justamente lá no tendão de Aquiles. Então imagina comigo que eu não vou conseguir pôr a foto. Você tem a panturrilha, sai o tendão de Aquiles e gruda lá embaixo no calcanhar. Essa região do tendão de Aquiles fica super inchada, super vermelha, super dolorida. E embaixo do calcanhar, lá onde é chamado de esporão calcâneo, ali também é uma êntese que pode inflamar. Então, o paciente com artrite psoriásica pode ter uma inflamação e dor muito importante nessas regiões, tá? Uma outra coisa muito típica da artrite psoriásica é chamada de dactilite. O que é dactilite? Esse eu vou facilitar. Dactilite é o dedo em salsicha, tá certo? Alguns pacientes com artrite psoriásica, na verdade não é nem alguns, metade, 50%, tem inflamação nos dedos, mas não é uma inflamação só na juntinha, na articulação. É uma inflamação no dedo como um todo. Então o dedo fica literalmente igual a uma salsicha, vermelho, quente, inchado. Isso pode acontecer tanto nos dedos das mãos quanto nos dedos dos pés, tá? Esse é o chamado dactilite ou dedos em salsicha. Também é muito típico da artrite psoriásica, tá? O acometimento das unhas. Eu já falei lá no começo da live, tem pacientes que têm só lesão na unha e isso é psoríase. Por isso é importante examinar todas as unhas dos pacientes. Até 90% dos pacientes com artrite psoriásica tem algum tipo de lesão na unha. E existem dois tipos de lesão mais comuns. O primeiro é uma lesão chamada de pitting, tá? Que vocês provavelmente já viram alguém que tem isso. Fica um monte de furinho na unha, como se tivesse pegado uma agulha e feito um monte de furinho na unha do paciente. Isso é típico de quem tem artrite psoriásica, tá? E um outro tipo de lesão é igualzinho uma micose de unha, tá? A gente chama de onicólise. Sabe aquela unha que ela desgruda da pele embaixo, fica esfarelando, fica amarela, feia, grossa, tá? A maioria das vezes aquilo lá é micose mesmo, né? Mas algumas vezes aquilo é psoríase, tá? E de novo aí entra a dermatologista, porque nós encaminhamos para o dermato, eles fazem uma raspagem, olham no microscópio para ver se aquilo é micose ou se é uma psoríase, tá? Então até 90% dos pacientes com artrite psoriásica têm essas lesões na unha e são lesões difíceis, tá, de identificar. A Maria Augusta está falando aqui pontinhos brancos. Não, é diferente. O pitting são furinhos mesmo, são furinhos. Então depois eu vou colocar todas essas fotos, né, nos stories, lá explicando cada uma o que é, para vocês terem essa ideia de como são essas lesões, tá bom? Mas não são manchinhas brancas, são pontinhos, furinhos, tá bom? E os olhos, a artrite psoriásica também pode afetar os olhos, da conjuntivite, né? Que é aquilo que todo mundo conhece, fica vermelho, lacrimejando, dolorido, e uveíte, né?
Então, muitas vezes também, ou algumas vezes, esses pacientes com artrite psoriásica vão primeiro no oftalmologista, porque eles estão com os olhos inflamados, com os olhos doloridos. O oftalmologista identifica uma uveíte, identifica algo que pode ter um fundo reumático, um fundo autoimune, e aí encaminha para a gente avaliar, e muitas vezes se trata de um paciente com artrite psoriásica, tá certo? E essas eram as manifestações fora das articulações que são mais comuns, tá? Então lembrando, lesões de pele, as alterações nas articulações que nós falamos, aqueles 5 tipos diferentes, né? Articulações pequenas, articulações grandes, na coluna, aquela forma mutilante, que é do dedinho telescópio, tá? Pode dar acometimento nas ênteses, que é o local onde o tendão gruda no osso, nos olhos, na unha, tá certo? O dedo em salsicha. E é mais ou menos esse o quadro clínico da artrite psoriásica, tá bom? Deixa eu só tomar uma aguinha. Quem puder dar um coraçãozinho, manda para alguém essa live, né? Tô tentando simplificar ao máximo, mas essas doenças elas são difíceis. Então vocês que assistem as lives aqui, vocês já sabem que tem que vir preparado, caderninho, caneta, porque aqui a gente fala um monte de coisa importante, né? E o diagnóstico? Como que é feito o diagnóstico da artrite psoriásica, né? Então, como tudo na reumatologia, a gente gosta de dar os pontinhos, né? Então, tem um critério que nós usamos, chamados de CASPAR, tá? Que é um critério lá de 2006, onde nós pontuamos cada um dos sintomas, dos achados, e se o paciente tem 3 ou mais pontos, né? Se ele faz 3 ou mais pontos, nós podemos falar que esse paciente tem artrite psoriásica, tá? Então, existe só uma coisa que marca 2 pontos, que é a psoríase atual. Então, o paciente que naquele momento tem lesões de psoríase na pele, ele já sai com 2 pontos, tá? E existem vários outros sintomas ou achados que cada um marca 1 ponto, tá certo? Então, quais são eles? Primeiro, psoríase prévia, ou seja, o paciente já teve psoríase no passado, já tratou psoríase em algum momento, né? Ele faz 1 ponto. Uma outra coisa, antecedente familiar de 1º grau, né? De psoríase. Então veja que não precisa que você tenha psoríase. Se o seu irmão tiver psoríase, sua mãe tiver psoríase, seu filho tiver psoríase, isso já faz 1 ponto e pode ser suficiente para fechar o diagnóstico de artrite psoriásica, tá certo? Lesões na unha, essas que nós falamos, também marcam 1 ponto, né? O pitting, a onicólise, que é aquela unha que parece aquelas micoses, né? A dactilite, que é o dedo em salsicha, também faz 1 ponto, tá certo? Uma coisa interessante, se o paciente tem fator reumatoide negativo, ele também faz 1 ponto. Por quê? Porque se o fator reumatoide vier positivo, nós vamos pensar mais em artrite reumatoide, tá? E por último, as alterações no raio-x, né? Então, se você vê que o paciente tem inflamações na mão, né, nas juntinhas dos dedos, você faz um raio-x e você vê que aquele paciente tem lesões erosivas, tem as características da artrite psoriásica, esse paciente também faz 1 ponto, tá? Então veja aqui, se o paciente tiver lesão de pele naquele momento, ele já sai com 2 pontos e cada um desses outros sintomas ou achados é mais 1 ponto, equivale a mais 1 ponto. Se você somar tudo e der 3 ou mais, você confirma o diagnóstico de artrite psoriásica, né? Lembrando que a gente falou que não é preciso ter psoríase naquele momento. Esse paciente às vezes vai desenvolver a psoríase anos depois, tá certo? E uma coisa muito importante que a gente vê por aí alguns médicos pedindo, ou especialistas ou não especialistas, a pesquisa do HLA-B27, né? O que é o HLA-B27? Então, parênteses. O HLA-B27 é quando nós pesquisamos uma alteração genética, justamente chamada HLA-B27, tá? Que ela é comum desse grupo de doenças, da artrite psoriásica, da espondilite anquilosante.
Existem sim vários pacientes com artrite psoriásica que têm essa alteração genética, mas veja que ela não entra no critério, tá? Então muitas vezes o médico pede essa pesquisa e tal, ela vem negativa, ela fala, não é, ou ela vem positiva, ela não entra no critério, tá certo? Então é assim que se faz o diagnóstico de artrite psoriásica, né? Esses são os critérios. E também hoje em dia a gente pode lançar mão de uma ferramenta muito importante que é o ultrassom reumatológico, né? Então existem alguns reumatologistas que são especializados em fazer ultrassom, né, nos pacientes, e existem várias alterações no ultrassom que são muito típicas, muito características de pacientes que têm artrite psoriásica. Então, para vocês terem uma ideia, os reumatologistas que têm experiência podem fazer ultrassom até da unha do paciente e encontra alterações, faz ultrassom do olho do paciente e encontra alterações, faz ultrassom das articulações das mãos e encontra alterações bem características da doença, tá? Então é assim que a gente faz o diagnóstico. E falando dos exames, que vocês já devem estar se perguntando, e o FAM, e o fator reumatoide, e os exames de sangue, como é que fica? Então, na verdade, nem o fator reumatoide, nem o FAM, nem o anti-CCP, que é um outro anticorpo da artrite reumatoide, são comuns ou estão diretamente relacionados com a artrite psoriásica, tá? Então, a maioria desses pacientes não vai ter esses exames reumatológicos positivos, tá? Mas alguns, né, na verdade, 2 exames que nós usamos muito no dia a dia são PCR e VHS, que são exames de sangue, e esses exames medem a inflamação de uma forma geral. Então, pense que o paciente com artrite psoriásica ele está com as juntas de várias partes do corpo inflamadas, e essa inflamação se reflete nesses 2 exames, chamados VHS e PCR. E quanto mais alto esses exames estão, mais inflamado esse paciente está, pior a doença está. Então esses exames são importantes tanto para a gente fazer o diagnóstico no começo, para ter certeza que é uma artrite psoriásica, quanto para a gente acompanhar se o tratamento está dando certo e etc. Tá bom? E um outro exame que vale a pena a gente comentar é a ressonância de sacro ilíacas, né? Também muito famosa em outras doenças, como na espondilite anquilosante, tá? Então, pessoal aí que não sabe o que é espondilite anquilosante, daqui a algumas semanas nós vamos fazer uma live sobre espondilite anquilosante, tá? Mas quem aí já ouviu falar, já viu, tem alguns posts, né? Quem não sabe, tem um vídeo lá na minha página que eu explico direitinho o que é espondilite. Nessa doença nós pedimos a ressonância de sacro ilíaca, que é essa articulação lá do bumbum, lá da região lombar, onde nós encontramos inflamação. E nos pacientes com artrite psoriásica que tem dor lombar, que tem rigidez, nós pedimos a ressonância porque podemos encontrar sim inflamação dessas articulações igualzinho na espondilite anquilosante, tá bom? Então a ressonância magnética de sacro ilíaca, em alguns casos, ela é bastante importante também, tá certo? E aí, todo mundo acompanhando? M45, é isso aí, é o CID da espondilite anquilosante. Então eu nem vou abordar muito isso, mas a espondilite anquilosante é da mesma família de doenças da artrite psoriásica, né? Então lembra que nós falamos em famílias de doenças. Tem lá o lúpus, o Sjögren, a polimiosite, que são da mesma família. E nós temos a espondilite, a artrite psoriásica e outras que são de uma outra família de doenças, tá bom? E para terminar, antes que acabe o tempo, para variar, né? Vamos falar um pouco sobre tratamento, tá? Eu falo de tratamento com vocês, não é para vocês, vamos dizer assim, acharem que tem que usar isso, tem que usar aquilo, questionar se o seu médico está fazendo da forma correta. Eu recebo depois muitas perguntas, doutor, eu uso isso, está correto? Não, né? Eu explico o tratamento para vocês entenderem de uma forma geral como que é o tratamento desse tipo de doenças,
hoje da artrite psoriásica, tá? Mas o tratamento sempre tem que ser individualizado, cada caso é um caso, cada paciente tem detalhes diferentes, cada paciente usa medicamentos diferentes, tem um que tem pressão alta, tem outro que tem diabetes, então isso é para vocês terem um panorama geral de como se faz o tratamento, tá? E aí eu vou dividir o tratamento em dois tipos de doença. Um que é a doença periférica, ou seja, o paciente tem inflamação nas mãos, no cotovelo, no joelho, nessas articulações mesmo. E o outro é a doença axial, ou seja, da coluna. O tratamento do paciente que tem nas juntinhas das mãos, dos pés, é diferente daquele que tem inflamação na coluna, tá? Primeiro ponto, e para todos os pacientes, é muito importante controlar as comorbidades. Então lembra que nós falamos que a psoríase e a artrite psoriásica tem um fundo metabólico muito importante? Esses pacientes geralmente têm pressão alta, têm colesterol alto, têm diabetes, estão acima do peso, têm o ácido úrico elevado, tá? É muito importante tratar todas essas doenças ao mesmo tempo, tá certo? Isso porque a gente consegue controlar melhor a artrite psoriásica e nós conseguimos reduzir o risco cardiovascular. Então nós também falamos isso sempre por aqui. Paciente que tem doença autoimune, doença inflamatória, tem um risco cardiovascular, a chance de ter um infarto, de ter um AVC, muito maior. Então nesses pacientes é obrigatório controlar as outras doenças. Pressão alta, colesterol, diabetes, controle do peso, tá? Na artrite psoriásica não é diferente. Se o paciente conseguir reduzir 10% do seu peso corporal, nós já conseguimos melhorar muito o tratamento da doença e reduzir muito o risco cardiovascular, tá? Então aí entra dieta, atividade física, acompanhamento com nutricionista, acompanhamento com outros médicos, por exemplo, um cardiologista, um endócrino, tá certo? E aí o pessoal vai perguntar: ah, doutor, eu preciso tirar o glúten, eu preciso tirar a lactose, eu preciso tirar o leite? Não, tá? Não. Você não tem que fazer uma dieta restritiva, você não tem que colocar nem tirar nada específico. O que você tem que fazer é uma dieta balanceada, tá? Diminuir carne vermelha, diminuir fritura, diminuir doce, diminuir farinhas brancas, diminuir alimentos ultraprocessados e assim por diante, tá certo? E aí vamos falar de medicamento. Então lembra que nós dividimos, primeiro vamos falar da parte periférica, que é a articulação da mão, do joelho e do tornozelo. Nesses pacientes nós usamos anti-inflamatórios e via de regra usamos o metotrexato, tá? Sim, aquele mesmo metotrexato ou Tecnomet usado na artrite reumatoide e várias outras doenças. Então o metotrexato ele é capaz de tirar a inflamação das juntinhas desse paciente e evitar que essas juntinhas sejam erodidas com o passar do tempo, que esse paciente desenvolva deformidades nas mãos, deformidades no joelho, deformidades nos tornozelos, nos pés, tá? Então o metotrexato para a doença periférica é a primeira opção de tratamento, tá? Além do metotrexato, nós também podemos usar a leflunomida, que é o Arava, aquele que os pacientes pegam na farmácia de alto custo, tá? O Arava também pode ser usado, tá certo? E na doença axial, na doença da coluna, o que nós usamos? Nós usamos, igual na espondilite anquilosante, os anti-inflamatórios, tá? Então o metotrexato e a leflunomida não tem ação na coluna, não tem ação na inflamação da sacroiliaca, tá? Então nós ainda vemos de tempos em tempos pacientes só com a coluna cometida, usando metotrexato, usando leflunomida, não é necessário, porque eles não fazem efeito nesse local, tá? Corticoide, nós usamos, não usamos, como é que fica? Vocês sabem que o reumatologista usa corticoide em praticamente todas as doenças em algum momento, né? Mas na artrite psoriásica é preciso tomar muito cuidado com os corticoides, tá? Por quê?
Existe uma chance de um efeito rebote nas lesões de pele. Então, por exemplo, o paciente tem psoríase, você dá um pouco de corticoide e essa psoríase faz o efeito rebote e volta de uma forma muito grave, tá? Então o paciente fica com lesões na pele, no corpo todo, precisa ser internado, tratamento com medicamento na veia, fica em UTI, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o corticoide via oral nesses pacientes. Via de regra nós não usamos, só quando o paciente tem muita inflamação articular, que não melhorou com o anti-inflamatório, que não melhorou com o metrexato, podemos pontualmente usar um pouquinho de corticoide, tá? Mas de via de regra a gente não usa, tá certo? Nós não infiltramos também tendões, né, essas ênteses, porque o corticoide prejudica esse local, aumenta o risco de ruptura, tá certo? E pontualmente podemos fazer infiltração de algumas articulações. Então o paciente, imagine que está controlado, mas o joelho ainda está inflamado. Então nós podemos infiltrar o joelho, infiltrar o tornozelo, mas isso também é feito só em casos bem específicos e de forma bem pontual, tá bom? E por fim nós temos os famosos biológicos, tá certo? Então assim como na artrite reumatoide, assim como em outras doenças, quando os pacientes não respondem, a gente não consegue controlar a doença com os medicamentos tradicionais, ou seja, anti-inflamatórios, metotrexato, leflunomida, nós vamos para os biológicos, tá? E na artrite psoriásica, lembra que eu falei que está na moda? A gente tem um monte de tipo de biológico diferente, tá? E cada vez mais esses biológicos estão aparecendo para o tratamento da artrite psoriásica. Então, os biológicos nós também dividimos em famílias, né? A família dos anti-TNF, que são os mais antigos, só nessa família nós temos 5 tipos diferentes de biológicos que podem ser usados na artrite psoriásica refratária, que não respondeu ao tratamento tradicional, tá? Nós temos uma outra família que são os anti-IL-17, eu nem vou entrar muito nessa questão, né? Mas que é o Cosentyx, que é o Taltz, que são medicamentos mais modernos, né? Nós temos a família dos anti-IL-12 e IL-23, né? Que é o Stelara, tá certo? Nós temos outros medicamentos mais modernos, que por exemplo, o Trenfia. Então, todos esses são biológicos de famílias diferentes que podem ser usados para tratamento de artrite psoriásica, mas são reservados para aqueles casos onde nós não conseguimos controlar a doença com os medicamentos tradicionais, tá? E aí a escolha do biológico, como eu falei lá no começo, vai depender de cada paciente, tá? Vai depender das características daquele paciente. Ah, esse paciente tem mais lesão de pele, esse paciente tem mais o dedo em salsicha, esse paciente ele tem muita lesão na unha, esse paciente tem muita inflamação na êntese, ou esse paciente tem infecções recorrentes, esse paciente já teve tuberculose, enfim, aí para cada tipo de paciente nós temos um imunobiológico, né, que são as injeções, também chamada de vacinas, né, de uma forma equivocada, que vai se encaixar melhor para aquele perfil de paciente, tá? E isso, na verdade, é muito bom, porque quanto mais a indústria desenvolve, mais opções terapêuticas nós temos para os pacientes. E, infelizmente, nós ainda nos deparamos com pacientes que são muito graves e que a gente não consegue controlar completamente, ou que demoraram muito tempo para iniciar o tratamento e acabam evoluindo com deformidades muito graves, tá? Então, infelizmente, esses pacientes existem e quanto mais opções terapêuticas a gente tiver, provavelmente nós vamos conseguir tratar melhor ou tratar um número maior de pacientes, tá certo? Então era isso. De novo, ó, já estamos chegando em 57 minutos, tá certo? Eu sei que hoje eu falei muito termo, muita coisa difícil de entender, mas essas doenças elas são complexas mesmo, tá? Então eu vou colocar nos stories todas essas fotos que eu te falei da lesão de pele, da lesão de unha, da êntese, da inflamação da êntese, do dedo em telescópio, tá?
para vocês verem tudo isso. E vou deixar uma caixinha de perguntas abertas, tá? Sobre artrite psoriásica. Então, quem ficou com dúvida, corre lá na caixinha, deixa. Não sei se eu vou conseguir responder tudo hoje, tá? Mas amanhã com certeza eu vou respondendo todo mundo, tá? Obrigado a todo mundo que participou da live, sempre um prazer estar aqui com vocês. Na segunda-feira que vem tem live de novo e nós vamos falar sobre dermatomiosite e polimiosite, tá? O pessoal aí de uma comunidade está preparando um monte de pergunta para a gente fazer uma live mais interativa, uma live bem legal aí. Então segunda-feira que vem temos a live sobre dermatomiosite e polimiosite, tá? E para quem não conseguiu ver desde o começo, a live vai ficar salva aqui no perfil, tá bom? Boa noite a todo mundo, fiquem em paz e aí me mandem as perguntinhas na caixinha de pergunta nos stories, tá bom? Boa noite para todo mundo.